prezados participantes deste belo e necessário evento científico, terceira edição, melhor dizendo, da Jornada Internacional de Direito. Estamos aqui ao aceitar este convite para debater um pouquinho com vocês acerca do tema sustentabilidade. Eu agradeço mais uma vez o gentil convite para que possamos trazer alguns temas relacionados ao direito médico aqui nesta semana, para que possamos eventualmente trocar algumas ideias. Ao final deste vídeo vou deixar os meus contatos aqui para vocês, para quem sabe enriquecermos o nosso conhecimento acerca do tema proposto deste ano, que seria a sustentabilidade social e econômica no centro da agenda jurídica brasileira. Bom, então inicialmente nós temos aqui que a temática sustentabilidade social e econômica também, e os outros desdobramentos desta seara da sustentabilidade como um todo, vem sendo debatida ultimamente por todas as esferas do conhecimento científico, em especial a esfera do meio ambiente, no sentido de que possamos, de um modo geral, voltar a nossa atenção para o bom desenvolvimento em todas as searas da economia do nosso planeta. Porém, é necessário que estas esferas não sejam consideradas de uma forma isolada, mas sim é necessário que, em paralelo com a temática do desenvolvimento sustentável social, possamos trazer este assunto aqui para o nosso mundo jurídico, para a nossa seara jurídica. Esta é a razão pela qual eu vou trazer aqui, durante esse nosso debate, vamos trazer algumas reflexões para que vocês possam fazer as suas próprias conclusões e que possa principalmente servir para enriquecer o nosso debate acadêmico, o nosso debate judicial, eventualmente em alguma ação que já tenha sido proposta, já esteja em andamento. Bom, então inicialmente eu gostaria de trazer aqui para vocês um pouquinho do que é o direito médico, pois nós vamos tentar fazer um paralelo entre o direito médico e a sustentabilidade social e econômica, que é esse o tema da nossa palestra, que muito me deixou honrada. Mas eu também gostaria de me apresentar. Meu nome é Camila Capucho Curi Mendes, eu sou advogada especialista em direito médico e da saúde, sou farmacêutica bioquímica, então eu venho da área da saúde inicialmente, depois eu cursei direito e depois eu fui me aprofundar na esfera do direito médico. O direito médico é um ramo do direito civil, mas ele também conversa com as outras esferas aqui da nossa ciência jurídica, como a esfera penal. Então, se localizando dentro do direito civil, nós temos alguns desdobramentos, principalmente na seara das responsabilidades civis e, eventualmente, das esferas das indenizações. Então, o direito médico e da saúde vai trabalhar no sentido de desenvolver estudos e raciocínios jurídicos referentes à esfera das responsabilidades de um profissional da saúde. Então, situando-se dentro do direito civil, como já foi dito, nós temos a questão da responsabilidade civil tanto dos profissionais que trabalham na área da saúde, médicos, dentistas, farmacêuticos como eu, quanto às instituições que prestam serviços à saúde. E também com relação ao direito à saúde, nós temos
que pensar inicialmente na previsão constitucional do direito à saúde, que nossa Carta Maior diz que o direito à saúde é um direito de todos e dever do Estado, ou seja, são vários atores trabalhando juntos entre si em harmonia, assim como a harmonia com as esferas da União, dos estados, dos municípios e Distrito Federal, a fim de que seja concedida a devida saúde, que se permita um bem-estar físico, social e mental ao indivíduo, pois tem-se que a saúde é um completo estado de bem-estar, não apenas do físico, mas bem-estar social, bem-estar mental e dentre outras tantas esferas que permeiam o organismo humano. Então, partindo deste raciocínio inicial, eu gostaria de trazer aqui para o nosso debate e para a nossa reflexão que o direito à saúde, ele está imbuído de várias significativas contribuições para o desenvolvimento e a sustentabilidade da nossa sociedade, para que seja concedido a esse indivíduo o estado de completo bem-estar social, físico e mental, pois neste sentido ele vai implicar numa melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, dos indivíduos que habitam um meio social, um meio físico, um meio econômico, mas ao mesmo tempo o direito à saúde vai garantir a interação de forma um pouco mais favorável ao meio ambiente. E é isso que vai nos interessar aqui para as nossas breves reflexões. Então, inicialmente, eu também gostaria de trazer aqui, para que possa contribuir às nossas reflexões, que o meio ambiente, ele não é algo totalmente isolado, mas em termos de sustentabilidade, ele é um dos aspectos que primeiro vem à nossa mente com relação ao futuro, às próximas gerações. Também o meio ambiente é uma dimensão de grande importância sobre a nossa saúde, pois é necessário que a garantia deste direito à saúde esteja respaldada não apenas na seara da prestação de serviços de saúde, mas também é necessário que esses indivíduos que habitam uma determinada localidade tenham o direito sobre a saúde ambiental. E isso se coaduna com o planejamento da sustentabilidade social e econômica para as próximas gerações, porque nós devemos pensar aqui também na saúde como um contexto atual, mas também como um contexto futuro. E pensando em contexto futuro, é necessário que nós já comecemos a voltar os nossos olhos para a questão da sustentabilidade, pois um meio ambiente saudável é fundamental para uma vida sustentável e saudável da mesma forma, pois a nossa saúde também pode ser afetada pela saúde do planeta. Vocês concordam comigo? Então, no finalzinho do vídeo eu vou deixar o meu e-mail a minha página do Instagram para que a gente possa aprimorar esses nossos debates, porque aqui nestes 20 e 30 minutos que vamos conversar, eu vou apenas fazer as provocações para vocês. Eu gostaria muito do retorno de vocês. Bom, então a ONU, que é a Organização Mundial da Saúde, determinou que não são apenas os grandes líderes mundiais, mas todos os gestores públicos, ou seja, os dirigentes dos países, que se preocupem, obviamente, com a saúde, mas também com o desenvolvimento sustentável, para que possamos deixar para as próximas gerações condições
mínimas de sobrevivência, adaptação e principalmente voltando os nossos olhos à saúde. E a ONU, reconhecendo a relação entre a saúde e a sustentabilidade ambiental, incluiu dentre os seus 17 objetivos do desenvolvimento sustentável a seguinte orientação: que a saúde esteja trabalhando, caminhando em paralelo com o meio ambiente sustentável. Por isso, é de extrema importância pensar aqui em termos de sustentabilidade social e econômica, trazermos o direito médico para essa nossa reflexão. E neste sentido, objetivando a sustentabilidade, pensando, melhor dizendo, na sustentabilidade social, em que o indivíduo está inserto em determinado ambiente, e também a sustentabilidade econômica, ou seja, pensando já nos futuros financiamentos à saúde, nós trazemos o direito médico para essa nossa breve reflexão, mas eu gostaria de inserir agora, de uma forma um pouco mais afunilada nessa nossa breve conversa, alguns tópicos que são de grande importância para aqui a nossa questão de sustentabilidade social, no seguinte sentido. Eu gostaria de trazer aqui para vocês as questões, as deliberações sobre a telemedicina, o instrumento da telemedicina que está sendo amplamente utilizado aqui no nosso país, principalmente depois da eclosão da pandemia do novo coronavírus, e também, juntamente com a telemedicina, um instrumento chamado home care, ou atenção domiciliar, ou tratamento domiciliar. Estes dois tópicos que eu trouxe aqui para vocês são de grande importância para que líderes nacionais, líderes estaduais, gestores locais, municipais, dos municípios e do Distrito Federal, possam voltar os seus olhos, pois são dois instrumentos de grande importância que podem produzir impactos bastante positivos para a elaboração das suas políticas públicas para uma determinada população. Por exemplo, inicialmente eu gostaria de falar um pouquinho sobre a telemedicina. A telemedicina é uma modalidade de prestação de serviços médicos em que o profissional se utiliza de recursos de tecnologia da informação para que possam prestar os seus serviços. A telemedicina está regulamentada aqui no nosso país por meio da resolução número 2314 do Conselho Federal de Medicina, que esta resolução vai definir e regulamentar as regras para a telemedicina no âmbito da delimitação geográfica do nosso país, e ela considera a telemedicina como uma forma de serviços médicos mediados por tecnologia da informação. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês, esse instrumento da telemedicina para as nossas reflexões em termos de sustentabilidade social e econômica? Aqui no nosso país, nós temos grandes estados com grandes proporções geográficas, em que em uma determinada localidade, como nós sabemos, podem não existir todos os serviços públicos de saúde que uma população necessita. Ou seja, faz-se custoso, faz-se dificultoso para o poder público implementar, por exemplo, um hospital de média complexidade, grande complexidade, em uma determinada localidade geográfica, utilizando-se os recursos da telemedicina, em que é necessário um equipamento de informática, com uma câmera,
com uma rede provedora de internet e um auxiliar de serviços de saúde, pode ser possível que esse poder público possa disponibilizar, por exemplo, uma consulta de uma determinada especialidade médica para um morador daquela comunidade que não tenha tanta facilidade de se deslocar até um grande centro urbano para que possa fazer a sua consulta, por exemplo, numa área de oncologia, ou por exemplo, numa área de dermatologia. Então, a telemedicina, ela possui esta capilaridade de chegar até os lugares mais remotos deste nosso país. E trazendo aqui um pouquinho para a temática do nosso encontro, a implementação de programas de telemedicina nestas regiões faz de grande importância em termos de sustentabilidade social e econômica, pois ela representa relativamente baixos investimentos financeiros para os gestores públicos implementarem nas localidades mais distantes ali do seu estado geográfico, por exemplo, e também em termos de sustentabilidade social, pois o indivíduo inserto naquela dada comunidade vai poder ter o seu direito à saúde minimamente garantido, pois por meio da telemedicina ele pode, por exemplo, se consultar com um especialista de uma determinada especialidade médica que se localiza em um grande centro urbano. Então eu gostaria de deixar essa reflexão aqui para vocês. E já caminhando para o final da nossa abordagem, eu gostaria também de trazer um segundo instrumento que faz de grande importância para a sustentabilidade social em termos de instituições prestadoras de serviços de saúde, que é o tratamento domiciliar. O tratamento domiciliar também está regulamentado aqui no nosso país por meio de algumas portarias e resoluções do Ministério da Saúde, em que reconhece-se esta possibilidade de continuidade de tratamento hospitalar no âmbito da residência de um determinado paciente, sendo possível para uma determinada situação. Ou seja, aquele paciente que se encontra internado em um determinado prestador de serviço de saúde, ele tem, a depender da situação, obviamente, da gravidade do caso, ele tem a possibilidade de continuar o seu tratamento médico, seu tratamento medicamentoso, no âmbito da sua residência, junto à sua família. E isso traz uma contribuição para a sustentabilidade daquela instituição de saúde de grande importância. Hoje, aceita-se, de um modo geral, um determinado percentual para o índice de infecção hospitalar, porque são alguns patógenos que habitam normalmente o ambiente hospitalar, obviamente pela própria característica desses ambientes nosocomiais. Entretanto, atentando-se para o aumento do índice de infecção hospitalar, é possível que os pacientes que estejam em uma determinada condição aceitável possa continuar o seu tratamento médico em um outro local. A exemplo, ou casas de repouso próprias para isso, ou a própria residência do enfermo, em que na sua própria residência é possível o enfermo estar junto de sua família, junto dos seus pertences, junto dos seus animais de estimação. E esse tratamento domiciliar é verificado em algumas situações dos cuidados paliativos, em que alguns doentes terminais preferem que o desdobramento daquela sua enfermidade, a continuidade natural, o curso natural, melhor dizendo, daquela enfermidade se dê no seu ambiente domiciliar.
E isso traz um alento muito grande para o paciente, tanto para o paciente terminal quanto para paciente que precisa apenas um determinado tempo de recuperação. O tratamento domiciliar faz de grande importância, tanto para, como eu já disse, o próprio paciente, mas principalmente para as instituições prestadoras de serviço de saúde, pois desocupam os leitos hospitalares e a taxa de rotatividade entre os pacientes vai ficando um pouco mais alta, porque um paciente adentra a instituição hospitalar, faz uma determinada cirurgia, faz um determinado tratamento e continua esse tratamento na sua própria residência. A atenção domiciliar é fornecida pelo Sistema Único de Saúde e também é fornecida pelos planos de saúde como uma forma de continuidade do tratamento hospitalar. Então, isso contribui enormemente para a garantia da sustentabilidade, tanto social, voltando os olhos para o meio ambiente, questão da formação de resíduos, questão de se evitar altos índices de infecção hospitalar, como para a sustentabilidade econômica também dos entes públicos e da própria instituição prestadora de serviço público, como uma forma de economia financeira para os seus próprios cofres. Bom, como eu já disse, essas foram apenas algumas provocações que eu trouxe aqui para vocês, para que possamos aprimorar o nosso conhecimento acerca da temática da sustentabilidade e do direito em si. Como eu já disse também, meu nome é Camila Capucho Curi Mendes, eu sou advogada e o meu Instagram é camilamendes.advogada. Será um prazer muito grande recebê-los, receber o feedback também de vocês e eu desejo muito sucesso a todos vocês que estão acompanhando essa terceira jornada. Um grande abraço a todos.